Obviamente. O Hamilton é constantemente descredibilizado pelos seus feitos. Sendo que é um cara com mais de 100 vitórias, é um cara com mais de 100 pole positions. Ele tem números absurdos, assim. E o pessoal sempre faz o favor de tentar colocar na conta do carro dele e não dele. Uhum. Sendo que todo mundo, pra ganhar, precisa ter um carro dominante. Bom. Villeneuve vê Alonso como melhor campeão que Hamilton. Abre aspas pra ele, trabalho ficou fácil. O campeão de 1997 defendeu a superioridade do bicampeonato do Alonso, né? Afirmando que o desempenho dos carros da Mercedes facilitou muito a vida do britânico. Cara, essa é a justificativa mais burra que alguém pode dar, ainda mais um piloto de Fórmula 1, cara. Sim. Pô, Villeneuve, vai dizer que o teu carro atrapalhou a tua vida quando você ganhou do Schumacher. Com certeza não. Não atrapalhou, né? O carro do Alonso também não era ruim em 2006. Sim. Em 2005 também não era. Tipo Não, assim, é que não tem pé nem cabeça, não tem pé nem cabeça. Não que eu esteja concordando, porque eu não concordo, mas eu acho que ele tá falando que, tipo, a maioria dos títulos do Hamilton não foi competitivo, né? Ele sobrou porque não tinha competição, digamos assim. Mas aí, não, pô... eu não concordo. É um negócio que não faz sentido. Olha lá, olha o que ele fala. Prefiro o Alonso porque o Hamilton teve muitas temporadas de altos e baixos. Até o Bottas poderia ter sido campeão com aqueles carros. Não poderia. Então, não foi. Sim. Até o Bottas poderia, mas ele não foi. Então ele não poderia, mano. Então não faz sentido nenhum o que ele tá falando. Acho que o que ele tá querendo dizer é, se o Hamilton não tivesse lá, o Bottas poderia ser campeão. Pô, mas aí, o Jacques Villeneuve, se... Nossa, eu ia falar um negócio muito grave aqui. eu ia falar um negócio muito grave aqui que eu não vou falar. Mas assim, pô, se a gente ficar nesse de não, de fato. Pô, se o Schumacher tivesse acertado a batida em você lá, ele teria sido campeão e você não. Então, pô, não existe isso. Hamilton se esqueceu de lutar nesses períodos. Seu primeiro campeonato foi realmente difícil, mas nos seguintes o trabalho ficou muito mais fácil. Pô, o Hamilton, ele tem o primeiro campeonato dele que é muito difícil. Ele empata com o Alonso na primeira temporada dele de Fórmula 1. Primeiro ano dele de Fórmula 1. Verdade, no segundo ano ele é campeão, que é um campeonato até o último ponto. Depois ele briga por 3 campeonatos até o último ponto também com o Rosberg. Até o último ponto não, né? Até a última corrida. Ele briga, os 3 vão pra última corrida. Ele ganha 2. Os 3 não. 2, né? 2 vão pra última corrida. 2. Ele vai com chance de ser campeão pra um campeonato também até a última corrida contra o Vettel e o Alonso. Em 2010. Sim. Tô enganado. E depois ele tem o campeonato com o Verstappen. Então, tipo assim, mano, dos campeonatos que o Hamilton ganha, só aqueles que ele ganhou contra o Bottas, que foram, tipo, 3. E um contra o Nico Rosberg. Foi mais fácil. Foi mais fácil, mas enfim, mas era o Nico Rosberg, era um campeonato competitivo no final das contas. Então, tipo assim, pô, não faz sentido, cara. Não, eu acho... A gente tá falando de um cara que ganhou 7, pô. Contra um cara que ganhou 2. Sim, não, eu até acho que o Alonso merecia mais do que 2, mas a verdade é que, apesar de merecer mais do que 2, ele não tem mais do que 2. Não, eu concordo totalmente com você. Eu acho que, de fato, não tem muito sentido. A gente já teve uma discussão parecida aqui um dia, que é aquilo, né? Você pode até olhar, por exemplo, e falar, não, eu acho que o Hamilton... Aliás, eu acho que o Alonso é mais talentoso que o Hamilton. Sim, porque tecnicamente, porque não sei o quê. Eu acho que isso aí é algo que você pode discutir à vontade. Mas eu acho que, de fato, não dá pra descredibilizar os campeonatos do Hamilton porque ele ganhou com o pé nas costas, porque ele tinha o carro melhor. Porque, enfim, isso acontece com todo mundo. E, por exemplo, se ele ganhou com o pé nas costas contra o Vettel, contra o Rosberg, etc., foi porque também ele teve méritos, né? Não foi como se o carro se pilotar sozinho, então... Bota o Lando Norris lá pra pilotar em 2017 contra o Vettel exemplo. da Ferrari. Ia ser engolido. Podia até ganhar o campeonato, mas ia ser engolido. Eu vou até outra aqui, ele cita o Bottas aí. Se o Hamilton não existisse, mas o copeiro do Bottas fosse pior que o Hamilton, mas, tipo assim, o Danny Ricciardo eu acho que não perderia pro Bottas. Não, provavelmente não. No seu auge, né? Provavelmente não. Então, de fato, eu acho que não faz muito sentido. Não, e você acha que o Bottas ganharia do Vettel, por exemplo? Eu acho que o Bottas não ganharia de ninguém. Então, na hora do vamos ver ali, ele ia entregar a paçoca da mesma maneira que ele fez isso ao longo da vida dele. Então, é isso. Tipo assim, caso o Villeneuve ache aí que o Alonso é mais talentoso, é mais piloto, que tecnicamente ele prefere, eu consigo entender, mas acho que não dá pra questionar aí quem é o melhor campeão ou não, porque aí, obviamente, os números falam por si só. O Hamilton tem 7, o Alonso tem 2, e mesmo que você olhe com injustiça e fale, não, o Alonso merecia mais títulos, tudo bem, mas o Hamilton ainda é, ao lado do Schumacher, o maior campeão dessa categoria, então também não é qualquer coisa, né?
Até o campeonato que o Hamilton perdeu, o último, em 2021. Ele vai bem, É o campeonato que ele vai até a última volta última corrida e, né, a gente sabe exatamente o que aconteceu naquela última corrida. Sim, ele peidou. Não, ele peidou na farofa. Definitivamente ele não peidou. Então, tipo assim, pô, né? Qual que é a justificativa de você engrandecer mais os campeonatos do Alonso? É o fato do Alonso ter disputado contra o Schumacher? Né? Não sei, pô. O Hamilton disputou contra o Vettel. Que pensando bem também é uma maneira dele se engrandecer, né? Porque o Alonso disputou contra o Schumacher e ele derrotou o Schumacher. Sim. Pode ser uma maneira também dele jogar em causa própria aí. Pois é, então, mas aí, sei lá, aí o Verstappen tem que vir aqui e falar que não, porque o foda mesmo era o Hamilton. Tá sim. Que aí a gente vai ficar nesse looping de o cara só vai falar bem do cara que ele derrotou, tá ligado? Enfim, mas a real é que, enfim, ninguém é imbatível. A real é que ninguém é imbatível. De fato, E é engraçado que é só com o Hamilton que tem, né, essa questão. Eu honestamente não vejo ninguém falando dos campeonatos do Schumacher. Mas aí você sabe o Schumacher por quê, né? ganha de maneira dominante. Porque não é por causa do acidente. É claro que é, velho. É óbvio que é. Não é por causa do acidente. Óbvio que é. Se você, não, tipo assim, se você quiser levantar que, por exemplo, a pauta racial, eu acho que obviamente eu acho que é muito mais pelo caminho da pauta racial do que pelo caminho o Schumacher tá de cama, então ninguém fala dele. Porque outro dia o Nico Rosberg tava falando lá que o Schumacher fazia bullying com ele. Não, eu obviamente, tipo assim, obviamente a pauta racial existe, o Hamilton sofreu muito mais do que qualquer piloto aí, provavelmente, porque por de fato, apenas por ele ser negro. Isso aí eu não vou discordar de você, não. Mas eu acho que existe sim um respeito maior com o Schumacher pelo fato dele estar nessa situação que ele tá. Acho que se o Schumacher estivesse vivendo uma vida normal, acho que teria algumas discussões mais parecidas com essa. Não, talvez acho que não, em escala menor, mas eu acho que teria. Honestamente, eu acho que não. E, assim, eu acho que o Hamilton tem duas questões. A primeira questão é que ele é o desafiante, teoricamente, né? Porque o cara que se colocou como o melhor da história, primeiro foi o Schumacher, o Hamilton chega depois e ele fala isso. Então sempre tem uma nostalgia, né? Do cara que veio antes. O segundo ponto, o Hamilton, ele ainda tá com a carreira dele em andamento. Então é muito mais fácil você questionar um cara que tá todo final de semana correndo do que o Schumacher. Sendo que o Schumacher também teve seus momentos ruins no final da sua carreira. Normal, né? Esses são os dois pontos. Agora, o terceiro ponto pra mim é a pauta racial e não tem como fugir disso. Não, obviamente. O Hamilton é constantemente descredibilizado pelos seus feitos. Sendo que é um cara com mais de 100 vitórias, é um cara com mais de 100 pole positions. Ele tem números absurdos, assim. E o pessoal sempre faz o favor de tentar colocar na conta do carro dele, não dele. Sendo que todo mundo, pra ganhar, precisa ter um carro dominante. Bom, não, de fato é. Dominante não, mas um carro competitivo, pelo menos. Minimamente competitivo, mas assim, todo mundo pra ganhar com frequência ou ganhar mais de um título, claro, sim, teve que ter uma sequência de dominante. Como o Schumacher teve. Como Schumacher, como Verstappen, como todo mundo. Qualquer um C, né? O próprio Senna, exatamente. Sim. Como Senna. Como a Dona Vânia. Como a Dona Vânia, sua mãe. Então, tipo assim, eu acho que é demais. É sempre com o Hamilton. A descredibilização sempre é com o Hamilton, né? O próprio Lando Norris também. Foi com quem? Quem que ele falou? Até eu. Foi com o Hamilton. Até ele descobrir que não é tão simples assim. Mas aí, pra ser honesto, pra defender o Lando Norris, não foi como se ele tivesse atacado o Hamilton, né? Perguntaram pra ele e ele respondeu. Tipo assim, se a pergunta fosse sobre o Schumacher, talvez ele falasse a mesma coisa. Então, por que a pergunta não é sobre o Schumacher? Por que ele não responde com respeito ao invés de não. Aí é um outro problema dele, entendeu? Não, então, mas o ponto é esse. O ponto é, será que se fosse o Schumacher ele ia responder com o desdém que ele respondeu? Honestamente, acho que ia. Acho que não. Tem um pessoal, por exemplo, que pelo Twitter tem muita birra com o Lando Norris porque ele falava com o desdém do Vettel também. Por exemplo. Então, honestamente, no caso específico do Lando Norris, eu acho que é o jeito dele mesmo. E aí, no caso, é porque perguntaram sobre o Hamilton e ele falou. Mas, enfim, tem muitos elementos aí. O que você falou também é importante. O Villeneuve tá tentando engrandecer a vitória dele. Claro, sim. Mas é um papinho muito. É um papinho muito vazio, cara. Até o Bottas poderia ter sido campeão. Não poderia. Não poderia nem poder. Ele não foi. Se ele pudesse, ele teria sido. E não é que ele não foi, ele não passa perto. Exatamente. Nunca chegou perto. Ele entrou em depressão. Tem entrevista do Bottas Exatamente. falando que ele entrou em depressão porque não conseguia ganhar. Então, tipo, poxa. É um negócio que é sem pé nem cabeça. Sem pé nem cabeça. Mas aí também a gente já espera isso aí, né?
Do Villeneuve, né? Não, tem um ano que o Villeneuve entrou numa batalha mortal aí com o Daniel Ricciardo. Não, mas essa ele tinha razão, né? Essa ele claramente tinha razão. Mas comentem aí o que vocês acham. Eu quero saber as opiniões de vocês. Olha lá. Kaique Poesias falando aqui: Hamilton tem habilidade e lidera uma equipe. É verdade. É verdade, sim. Tem outros pilotos na história que não eram muito líderes, assim, o próprio Alonso, inclusive. João Gabriel Diniz falando aqui: o Alonso tem um talento incrível, mas sua personalidade acabou fechando portas em alguns momentos da sua carreira, em bons carros, e fez com que ele não tivesse mais oportunidade de ser O Villeneuve campeão. fala isso mais pra frente nessa Ele fala de fato. Que o Hamilton toma decisões melhores durante sua carreira. Decisões corretas nos momentos corretos. Mas eu já falei isso também. Eu não acho que o Alonso tomou decisões tão ruins assim na carreira dele. De verdade, é um cara que ele teve as possibilidades de disputar título. Em 2007, ele decide ir pra McLaren e foi a decisão correta. Ele poderia ter ganhado o campeonato. Ele não ganhou. Mas não foi uma decisão correta ele chantagear Exatamente. As Brown. Ele criar um inferno dentro da equipe e ele ficar mais preocupado em chantagear a equipe do que em ganhar o campeonato. Aí realmente, aí foi errado. Mas, ir pro lugar certo, ele foi pro lugar certo quando ele foi pra McLaren. Dá pra dizer que ele foi pro lugar errado quando ele foi pra Ferrari depois? Pra mim não dá. Ele disputa 2 títulos. Tipo assim, ele não era o favorito, mas ele disputa até a última corrida. E uma das corridas ele poderia ter passado o Petrov também. Então, tipo assim, cara, não dá pra dizer que a carreira do Alonso também, ele é um coitado que só teve 2 chances e ganhou nas 2 que ele teve. Ele teve outras. O problema dele é o pós-Ferrari. Mas aí o pós-Ferrari, ele também é normal, porque aí ele perdeu espaço para outros pilotos que eram mais jovens e aí ele fez um movimento errado, que era para ir para a McLaren. Mas aí será que ele tinha muita opção? Não tinha, mas é culpa dele que ele não tinha opção. Até o momento que ele tá na Ferrari, as decisões dele são certas. Você pode questionar se ele deveria ter ido para Red Bull em algum momento da carreira dele, que parece que o Christian Horner chegou a sondar ele e tal. Mas, a Red Bull era uma aposta que era difícil de fazer. Né? E mesmo ele não indo pra Red Bull, ele teve chance de ganhar 2 campeonatos. Então, ele poderia, naquele espaço de tempo que o Vettel ganhou 4, o Alonso poderia ter ganhado 2 e o Vettel 2. Não seria exagero, absurdo. Eu até entendo o seu ponto, eu acho que eu concordo majoritariamente, mas eu acho também que falar da chance dele de título pela Ferrari pra ficar no Hamilton aí é meio que comparar com até 2010 do Hamilton, que os dois competem entre si, além do Vettel e do Weber. Que é tipo assim, o cara chegou até matematicamente vivo na última prova, mas a gente sabia que tipo assim, era impossível, e no caso do Alonso, o do Hamilton especificamente, eu não vou lembrar exatamente, mas tipo assim, o Alonso, por exemplo, em 2012, que era algo que eu lembro mais, porque eu já era mais velho, etc. Tipo assim, era algo muito nítido. Ele não deveria estar naquela disputa. Ele estava por N motivos que as coisas foram acontecendo, mas ele não deveria estar. Tipo assim, ele não tinha uma chance concreta. Foi aparecer na chance porque Deus quis, porque o Vettel pipocava, porque a Ferrari acertava as coisas na época. Mas eu até entendo que, tipo assim, olhando de maneira objetiva, ele ir pra Ferrari foi a decisão correta, porque ele sai da Renault e vai pra Ferrari. Eu acho que era um movimento positivo, mas também eu particularmente não consigo tratar as disputas de título de 10 e 12 como chance perdida ou algo do tipo, porque, tipo assim, na minha concepção, era uma briga que ele nem tinha direito de estar, entendeu? Mas claro que ele tinha. Teve por... Não. É igual o Hamilton em 2010 com a McLaren. Era uma briga que ele não tinha direito de estar. Ele se colocou ali e conseguiu chegar na última prova vivo, mas ativamente a chance de ser campeão beirava o 0, entendeu? Não beirava o 0. Não tem como dizer que beirava o 0, sendo que, tipo assim, na última corrida de 2012, o Alonso foi campeão durante a prova quase inteira. Porque ele deu sorte que o Vettel rodou, foi lá pra trás na primeira volta, mas assim, não era um resultado tão absurdo assim, não. Ele tinha que... eu nem lembro agora, não vou lembrar. Era muito absurdo. O Vettel tinha que chegar em sétimo e ele foi campeão. Então, mas duas posições baixa. Então, mas tipo, uma posição pra trás e o Alonso era campeão. Entendeu? Então, tipo assim, não era um negócio tão absurdo assim. Eu discordo. Não era, tipo assim, mano, não dá pra dizer que o cara chegando nas últimas 3 voltas podendo ser campeão, o cara não teve a chance. Ele teve a chance. Agora, tipo assim, ele não... É o que eu falo. Ele não era favorito. Mas o fato dele não ser favorito, ou o fato dele não ter um carro exatamente igual do adversário dele, não significa que ele fez um movimento errado de carreira. Não, porque, mas foi o que eu disse. Eu não só tinha uma Red Bull. Só tinha uma Red Bull. Ele não ia ter como ser piloto da Red Bull. Não, ok, tá. Não, Red Bull eu falo, só tinha um carro dominante, entendeu? Entendi. Só tinha um carro dominante naquele ano, e ele não tava nesse carro, mas ele tava no segundo carro melhor. Agora, por exemplo,
Quando ele perde o GP da Espanha de 2000 e... Qual que foi o que o... Não é o Petróleo. O Maldonado ganha? Maldonado. Qual que foi o que o Maldonado ganha? 2010 ou 2012? É 2012. Ele perde pro Maldonado, não perde pro Vettel. E aí se você pegar aqueles pontos, ele é campeão? Então, tipo assim, qual que é o ponto aqui? Tipo assim, não dá pra só entrar nessa muleta de que, pô, ele só não ganhou porque o carro era pior. Porque, tipo assim, ele poderia ter ganhado. Claro, ele deu um pouco de azar, poderia ter tido mais sorte, mas isso é normal. O Hamilton também poderia ter tido a sorte do Michael Masi não fazer a merda que ele fez em 2021. E aí o Hamilton seria octacampeão. Eu acho que eu vou discordar de você. Aí é sorte e azar, entendeu? Tipo, sorte e azar faz parte do jogo também. O Vettel fez mais besteira e teve a sorte no final de conseguir se recuperar. Ou o Alonso não conseguiu passar o Petrov, o Alonso não conseguiu. Tipo assim, não é como se ele tivesse feito tudo certo e ele só perdeu porque o carro dele era pior. Não, ele também teve seus erros. Cara, em 2012, eu te garanto, o Alonso fez tudo certo. Não fez tudo certo. Fez tudo certo. Eu acabei de falar uma coisa que ele não fez certo. Cara, esse GP ele perde porque a Ferrari faz um pit stop muito lento com ele. Mesmo assim, e cara. Ele ainda faz um pit stop a mais. Mas ele perde a posição em pista. O Maldonado ganha com 3 paradas, o Alonso faz 4. Mas ele perde a posição em pista, se eu não tô enganado. Não perde. Ele perde nos boxes. Perde nos boxes? Uhum. Não sei. Eu sei que, mano... Então, mas a sua equipe ser incompetente também faz parte. Então, mas aí da mesma forma que o Vettel deve ter perdido ponto por causa da Red Bull naquele ano, entendeu? É isso que eu tô te falando. Não, claro. Ele teve possibilidade. Mas eu concordei com você. Eu disse que eu não acho que ele sair da Renault e ir pra Ferrari era um movimento ruim. Não, você tá falando que ele não tinha chance de ser campeão? Não, eu não disse que ele não tinha chance de ser campeão. Mas eu disse que era um cenário muito, muito improvável, entendeu? Era improvável, não era muito improvável. Não era como se a Ferrari fosse um carro de fundo de pelotão. A gente fala aqui várias vezes que o Felipe Massa naquela época tava muito longe de ser o Felipe Massa do auge da carreira dele. Uhum. Porque foi pós-acidente e tudo mais. Então, tipo assim, o Felipe Massa de 2010, 2012, não é tanto parâmetro assim. E o Alonso passou por cima. Sim. Né? Então, tipo, pô, e o Felipe Massa ainda conseguiu alguns resultados naquelas temporadas. Então, assim, o carro da Ferrari não era tão ruim. Ele era um carro mais difícil de ser pilotado, concordo. Era um carro pior que o da Red Bull, também concordo. Mas o Alonso foi para um carro que deu a ele a chance de ser campeão. Tipo assim, o Alonso ser campeão naquela Ferrari, pra mim, é o equivalente ao Lando Norris ser campeão no ano passado, se ele fosse. Nossa, eu discordo muito de você. O carro da McLaren nas 8 primeiras corridas do ano era muito pior que o carro da Red Bull. Tá, mas é 1/3 do ano. E as outras 16 provas? É quase metade, pô. É quase metade da temporada. Metade? 8 provas é metade de 24, porra? A gente já fez a conta aqui. As provas em que a Red Bull foi melhor, e aí teve algumas provas perdidas depois disso, somando com as primeiras provas do ano, eram quase metade do ano. Não. Que seja, mas que seja um terço. Não teve tipo assim, um período naquele ano. E, de novo, eu acho que o Jackson está errado. Mas a Ferrari não teve um período naquele ano onde ela foi o melhor carro. Não teve uma prova. Não tem uma prova que você olha aquele ano e fala, não, nesse final de semana a Ferrari estava impecável, era o melhor carro do grid. Não sei se eu concordo com você, não. Não sei se eu concordo com você, não. Você tá diminuindo muito as chances que ele teve de 2010 até 2014. Não, eu não acho. E eu acho que existe um coitadismo em cima do Alonso. Tipo assim, ele merecia mais títulos, eu concordo. Mas existe um coitadismo em cima do Alonso que é tipo assim, como se não fosse ele o culpado por não ter mais títulos. Ele também é o culpado por não ter mais títulos. De fato. Existe um coitadismo muito grande. Ai, coitado dele, só pilotou pela Ferrari, a equipe mais rica do campeonato. Se pilotar pela Ferrari fosse tão bom, o Hamilton não tinha citado aí o Kimi, o Vettel, o próprio Alonso. Pois mas será que ele mesmo? Mas será que a zica da Ferrari também não parte de pilotos que não aproveitaram as chances que tiveram? A gente não fala aqui do Vettel batendo e indo mal nas oportunidades que ele teve. A gente não fala aqui do Alonso não conseguindo passar o Petrov. As chances estavam lá pra muita gente. Eu não sei se a chance vai sorrir pro Hamilton também. Pode ser que não sorria. Mas sim, pro Vettel e pro Alonso as chances estavam lá. Por isso que eu falei isso do Vettel também. Eu não acho que foi um movimento errado ir pra Ferrari. Ele que não conseguiu aproveitar. Agora sim. Não, sim, de fato. É fácil ganhar pela Ferrari? Aparentemente não, né? Mas se fosse, não tava antigamente era mais fácil do que agora.